O publicano e o fariseu. Capítulo 27 do livro Tratado de Psicologia Revolucionária. Refletindo um pouco sobre as diversas circunstâncias da vida, bem vale a pena compreender seriamente as bases sobre as quais descansamos. Uma pessoa descansa sobre sua posição, outra sobre o dinheiro, aquela sobre o prestígio, esta outra sobre seu passado, essa outra sobre tal ou qual título, etc, etc, etc. O mais curioso é que todos, seja rico ou mendicante, necessitamos de todos e vivemos de todos, ainda que estejamos inflados de orgulho e vaidade. Pensamos por um momento no que nos podem tirar. Qual seria nossa sorte numa revolução de sangue e aguardente? Em que ficariam as bases sobre as quais descansamos? Ai de nós! Cremo-nos muito fortes e somos espantosamente débeis. O eu que sente em si mesmo a base sobre a qual descansamos deve ser dissolvido, se é que, em realidade, anelamos a autêntica bem-aventurança. Tal eu subestima as pessoas, sente-se melhor que todo mundo, mais perfeito em tudo, mais rico, mais inteligente, mais esperto na vida, etc. Resulta muito oportuno citar agora aquela parábola de Jesus, o grande Cabir, acerca de dois homens que oravam. Foi dita para uns que confiavam em si mesmos como justos e menosprezavam os outros. Jesus, o Cristo, disse: dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo desta maneira: Deus, eu te dou graças porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano, estando longe, não queria nem alçar aos olhos ao céu, senão que golpeava o peito, dizendo: Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu para sua casa justificado, antes que o outro, porque qualquer um que se enaltece será humilhado, e o que se humilha será enaltecido. Lucas, capítulo 18, versículo 10 ao 14. Começar a nos dar conta da própria nulidade e miséria em que nos encontramos é absolutamente impossível, enquanto exista em nós esse conceito do mais. Exemplos: eu sou mais justo que aquele, mais sábio que fulano, mais virtuoso que cicrano, mais rico, mais esperto nas coisas da vida, mais casto, mais cumpridor dos meus deveres, etc, etc, etc. Não é possível passar através do buraco de uma agulha enquanto sejamos ricos, enquanto em nós exista esse complexo do mais. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha que entrar um rico no reino de Deus. Isso de que minha escola é a melhor do que a do próximo não serve. Isso de que minha religião é a única verdadeira e que todas as outras são falsas e perversas. Isso de que a mulher de fulano é uma péssima esposa e que a minha é uma santa. Isso de que meu amigo Roberto é um bêbado e que eu sou um homem muito judicioso e abstêmio, etc, etc, etc. É o que nos faz sentir ricos, motivo pelo qual somos todos os camelos da parábola bíblica com relação ao trabalho esotérico. É urgente nos auto-observar de momento em momento, com o propósito de conhecer claramente os fundamentos sobre os quais descansamos. Quando alguém descobre aquilo que mais o ofende, no instante dado, o incômodo que lhe deram por tal ou qual coisa, então descobre as bases sobre as quais descansa psicologicamente. Tais bases constituem, segundo o evangelho cristão, as areias sobre as quais edificou sua casa. É necessário anotar cuidadosamente como e quando desprezou os outros, sentindo-se superior, talvez devido ao título, ou à posição social, ou à experiência adquirida, ou ao dinheiro, etc, etc, etc. Grave é sentir-nos ricos, superiores a fulano ou a cicrano, por tal ou qual motivo. Gente assim não pode entrar no reino dos céus. Bom é descobrir em que nos sentimos lisonjeados, em que é satisfeita a nossa vaidade. Isto virá a nos mostrar os fundamentos sobre os quais nos apoiamos. Contudo, tal classe de observação não deve ser questão meramente teórica. Devemos ser práticos e nos observar cuidadosamente, em forma direta, de instante em instante.
Quando alguém começa a compreender sua própria miséria e nulidade, quando abandona os delírios de grandeza, quando descobre a necessidade de tantos títulos, honras e vãs superioridades sobre os nossos semelhantes, é sinal inequívoco de que já começa a mudar. Uma pessoa não pode mudar se aferra a isso que diz: minha casa, meu dinheiro, minhas propriedades, meu emprego, minhas virtudes, minhas capacidades intelectuais, minhas capacidades artísticas, meus conhecimentos, meu prestígio, etc, etc, etc. Isso de se aferrar ao meu, a mim, é mais do que suficiente para nos impedir de reconhecer nossa própria nulidade e miséria interior. Assombramo-nos ante o espetáculo de um incêndio ou de um naufrágio. Então, as pessoas desesperadas se apoderam, muitas vezes, de coisas que causam riso, coisas sem importância. Pobres pessoas sentem-se nessas coisas, descansam em tolices, apegam-se a isso que não tem a menor importância. Sentir-se a si mesmo por meio das coisas exteriores, fundamentar-se nelas, equivale a estar em estado de absoluta inconsciência. O sentimento de seidade, o ser real, só é possível dissolvendo todos esses eus que em nosso interior levamos. Antes, tal sentimento resulta algo mais que impossível. Desgraçadamente, os adoradores do eu não aceitam isto. Eles se creem deuses, pensam que já possuem esses corpos gloriosos de que falara Paulo de Tarso. Supõem que o eu é divino e não há quem lhes tire tais absurdos da cabeça. Não se sabe o que fazer com tais pessoas, explica-se-lhes, e não entendem, sempre aferradas às areias sobre as quais edificam sua casa, sempre metidas em seus dogmas, em seus caprichos, em suas necessidades. Se essas pessoas se auto-observassem seriamente, verificariam por si mesmas a doutrina dos muitos, descobririam dentro de si mesmas toda essa multiplicidade de pessoas, ou eus, que vivem em nosso interior. Como poderia existir em nós o real sentimento de nosso verdadeiro ser quando esses eus estão sentindo por nós, pensando por nós? O mais grave de toda essa tragédia é que pensamos que estamos pensando, sentimos que estamos sentindo, quando, na realidade, é outro o que num momento dado pensa com o nosso martirizado cérebro e sente com o nosso dolorido coração. Infelizes de nós, quantas vezes cremos estar amando e o que sucede é que outro dentro de nós mesmos, cheio de luxúria, utiliza o centro do coração. Somos uns desaventurados, confundimos a paixão animal com o amor e, contudo, é outro dentro de nós mesmos, dentro de nossa personalidade, quem passa por tais confusões. Todos pensamos que jamais pronunciaríamos aquelas palavras do fariseu na parábola bíblica. Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, etc, etc. Não obstante, e ainda que pareça incrível, assim procederemos diariamente. O vendedor de carne no mercado diz: eu não sou como os outros açougueiros que vendem carne de má qualidade e exploram o povo. O vendedor de tecidos na loja exclama: eu não sou como os outros comerciantes que sabem roubar ao medir e que enriquecem. O vendedor de leite afirma: eu não sou como os outros vendedores de leite que o misturam com água. Gosto de ser honrado. A senhora de casa comenta, em visita, o seguinte: eu não sou como fulana que anda com outros homens. Sou, graças a Deus, pessoa decente e fiel a meu marido. Conclusão: os demais são malvados, injustos, adúlteros, ladrões e perversos. E cada um de nós, uma mansa ovelha, um santinho de chocolate, bom para servir de menino de ouro em alguma igreja. Quão nécios somos, pensamos a miúde que nunca fazemos todas essas bobagens e perversidades que vemos os outros fazer e chegamos, por tal motivo, à conclusão de que somos magníficas pessoas. Desgraçadamente, não vemos as tolices e mesquinharias que fazemos. Existem estranhos momentos na vida em que a mente, sem preocupações de espécie alguma, repousa. Quando a mente está quieta, quando a mente está em silêncio, advém, então, o novo. Em tais instantes é possível ver as bases, os fundamentos sobre os quais descansamos. Estando a mente em profundo repouso interior, podemos verificar, por nós mesmos, a crua realidade dessa areia da vida, sobre a qual edificamos a casa. Veja-se Mateus, capítulo 7,
7, versículo 24 e 29. Parábola que trata dos dois alicerces.